Olá pessoal, professor Fernando Viana falando aqui do Movimento por uma Escola Popular da base do Sinasef. O objetivo desse vídeo é a gente conversar um pouco buscando uma construção de orientação coletiva sobre o momento da nossa greve, analisando um pouco o que foi a última mesa do dia 15 de maio e pensando os passos que nós temos pela frente. Pessoal, a primeira coisa que a gente queria aqui conversar, da importância da gente estar retornando para o debate com as bases, para que a gente possa fazer a análise crítica desse momento, e aí a gente gostaria de orientar três pontos fundamentais para essa análise. O primeiro ponto que a gente gostaria de orientar é a análise crítica sobre a proposta do governo. Algumas falas puderam dar a entender, colocaram aí uma ênfase na possibilidade dessa proposta ser uma proposta melhor do que a proposta apresentada pelo governo no último dia 19 de abril. A nossa avaliação é que essa perspectiva ela está equivocada. E a gente apresenta aqui, portanto, alguns documentos que vocês podem acessar aqui no canal. Abaixo desse vídeo vocês vão encontrar alguns documentos que contribuem com essa análise. Um documento do ANDE, Sindicato Nacional, e um documento que é um texto do professor Aquiles, do Instituto Federal do Ceará, que faz uma excelente análise da proposta apresentada pelo governo. Então a gente apresenta esses dois documentos como orientadores para o debate do ponto de vista daquilo que é a reflexão sobre a proposta. Ou seja, mudou a proposta que o governo apresentou no último dia 19 de abril, que foi rechaçada pela maior greve da rede profissional científica e tecnológica e da greve da educação federal como um todo, rechaçou a proposta do dia 19 de abril. O governo apresentou uma outra proposta no dia 15 de maio. Mudou? Nós estamos avaliando que não tem mudança nenhuma significativa. Vocês vão ver aí, mantém o 0% para 2024, a reposição salarial é praticamente a mesma, o governo manipula os dados, além de diluir a proposta que deveria ser de um reajuste salarial na progressão e promoção da carreira, o que é extremamente equivocado, porque coloca isso de uma forma em que o que a gente vai acessar ao longo da carreira aparece como reajuste salarial, que é equivocado, e ao mesmo tempo coloca dentro desses steps uma condição mínima para a maioria da categoria, variando em torno de 1%. Portanto, não há nada a se comemorar em relação a essa proposta apresentada pelo governo, e a gente gostaria de fazer essa análise crítica com vocês. Não revoga a portaria 983, não apresenta reposição efetiva dos nossos salários, em que pese inclusive manipular os dados e apresentar de forma manipulatória o debate sobre a reposição salarial. Esse é o primeiro ponto, então a gente orienta a categoria a fazer esse debate a partir desses documentos. Segundo ponto que a gente gostaria de dialogar com a categoria. O governo coloca a faca no pescoço da categoria, da maior greve da rede profissional científica e tecnológica, utilizando-se de um comportamento absurdo e autoritário, dizendo que nós temos que assinar um acordo no dia 27, dizendo que vai assinar com quem estiver lá para assinar. Ao fazer isso, o governo aponta, inclusive, que já tem quem vai assinar, independente do debate que vai ser feito na base. Ora, então quer dizer que existe uma entidade cartorial, certamente, fantasma, porque não tem repercussão na base, não tem expressão, não expressa o movimento da base, mas que está pronta para assinar um acordo com o governo. Nós vamos aceitar esse tipo de chantagem? Essa é uma análise que nós precisamos fazer na base. Então a gente indica que essa seja uma análise feita pela categoria na base da forma, da metodologia adotada pelo governo e qual é a análise que nós fazemos. Diante dessas duas análises, a gente já aponta para que a categoria faça um documento, ou seja, a seção sindical, o comando local de greve, expresse isso num documento crítico. E como referência para a análise desse documento crítico, a gente coloca aqui também o documento da seção do Triângulo Mineiro, que fez um excelente documento de posicionamento político da seção sobre a rodada de negociação, sobre o comportamento do governo e com alguns apontamentos também sobre a proposta. Vale muito a pena vocês terem esse documento como referência. A nossa avaliação é que ele está acertado e pode ser como referência. Isso mostra que a base, que a
construção pedagógica coletiva da greve não passa só pela direção do sindicato, mas passa pela construção que a base faz. E nesse sentido a gente faz o terceiro apontamento de orientação para as bases do Sinasef. É preciso que nós estejamos presentes nas assembleias para fazer análise crítica das propostas. É preciso que a gente tenha uma mobilização efetiva nas bases, porque nós precisamos, inclusive, avaliar na próxima Assembleia de Base qual é o fôlego que a gente tem para enfrentar essa política de austeridade do governo que mantém uma reposição rebaixada da nossa condição salarial, uma não reestruturação das carreiras e uma não reposição do orçamento dos institutos federais. Qual a nossa capacidade de resistência? Qual a nossa capacidade de enfrentar, de mobilizar, de prolongar essa greve fazendo enfrentamento com o governo? E isso é o que nós precisamos analisar agora na nossa Assembleia. Porque quem vai dizer se a greve continua ou não somos nós, organizados e construindo essa greve. Então vamos para a luta, porque é fundamental que a gente faça a mobilização pela base, que a gente se organize para poder enfrentar essa conjuntura. No próximo dia 21 e 22, próximos dias 21 e 22, nós temos mobilização em Brasília e nós teremos a plenária do sindicato logo em seguida, até então com indicativo para o dia 26. De tal forma que as assembleias de base precisam mobilizar para Brasília e precisam tirar o seu representante para ir para a plenária do sindicato, porque isso é educativo, pessoal. É importante que a gente entenda que não vai ser o Comando Nacional de Greve e nem vai ser a direção do sindicato que vai decidir se a gente continua ou não em greve. Quem vai decidir isso? Exatamente as assembleias que vão acontecer nas sessões sindicais, os representantes que virão trazendo seus posicionamentos para a nossa plenária nacional, e aí nós vamos decidir. Continuamos em greve, mantemos esse movimento, temos força para pressionar o governo ou não. Independente de qual é a decisão que a gente tome, é preciso sempre fazer a análise crítica e é por isso que nós estamos indicando aqui que esse é o caminho. Autonomia de organização, mobilização pela base e análise crítica das propostas do governo